Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Bruno falando. O assunto do vídeo hoje é o Santos, o momento que o Santos vive, e também falar um pouco, fazer um pouco de projeção do que se esperar do Santos dessa parada, do que o time precisa de reforços e tudo mais. Então, se você deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força de porque se der mais vídeos pode ajudar quem tá começando. A ideia é fazer uma série, sim, aproveitar esse momento, pausa para a Copa do Mundo de Clubes e falar mais detalhadamente sobre a situação de alguns clubes e decidi escolher começar pelo Santos. Vai ter vídeos também do São Paulo, sobre o Corinthians, especialmente mais focado no futebol paulista, que eu acompanho mais de perto. Vai ter vídeo também sobre as equipes paulistas em divisões inferiores, então se você tem interesse, se inscreva no canal se não for inscrito. Mas bora lá começar pelo Santos, tipo, o Santos de Kleber Xavier, o Santos, que até eu estou gravando esse vídeo no dia 17, né, terça-feira à noite. Ainda o Santos de Neymar, espera-se que seja o Santos de Neymar, que ele renove, ainda não oficializou. O Santos, que possivelmente vai ser o Santos de Igor Vinícius, no provável momento na lateral direita, e o Santos de Rolê, crescendo, de Guilherme. Então vamos falar um pouco mais sobre esse Santos. Um Santos que essa vitória contra o Fortaleza é fundamental, porque o time ficou parado fora do rebaixamento. Eu acho que se o Santos vai para ela dentro da zona, a pressão seria muito maior, até por uma possível troca no comando. Porque assim, se tem um momento que é para você trocar de técnico, é agora. Que você vai ter uma pausa, você vai ter ali um período de dias de treino. Se você decide, esse é o momento ideal. Porque você vai ter um novo técnico tendo um pouquinho de tempo para iniciar o trabalho. Porque voltar vai ser aquela maratona maluca. Tudo bem que o Santos agora tem um calendário um pouco mais folgado do que os outros. Porque o Santos não disputa conversas sul-americanas e já cai na Copa do Brasil. Mas mesmo assim, é um calendário mais puxado. Se a diretoria do Santos fosse mais séria, coisa que ela não é, obviamente, ela chegaria, olharia por tudo vencendo o trabalho do Xavier e pensaria com carinho. Eu acredito fielmente que esse trabalho dele tem potencial para dar frutos a longo prazo, a médio, não só a curto, mas também a médio e longo prazo. Se a resposta for sim, mantém, aposta, busca reforçar o time e tudo mais. Agora, se observarem e falar que eu não confio muito, sei que eu escolhi, é uma aposta arriscada, mas dado ao que foi esse início de trabalho pré-parada, não me causa a impressão de que isso tem potencial para dar certo. Aí era o momento para encerrar e ir atrás de fato de um treinador que se confie, que se acredite que pode extrair mais desse elenco. Eu acho que a primeira conversa tem que ser aí. Foi uma aposta muito alta, um técnico que nunca teve um trabalho de fato sendo técnico, é a primeira experiência dele. O começo foi ruim, eu acho que os últimos jogos já mostraram que sim, melhorou em relação ao início, ainda pode mais. Eu acho que o mais importante nesse momento foi ter conseguido resultados, contra a Vitória, contra a Fortaleza, especialmente os confrontos diretos. Eu acho que contra o Botafogo o time, até a expulsão do Neymar, estava jogando melhor também. Então, aos poucos, o Santos, para mim, vem mostrando melhoria sob o comando do Cléber Xavier. Eu confio totalmente na capacidade dele de conseguir extrair mais esse Santos e fazer o Santos ter um campeonato seguro. Eu confesso que ainda não. Eu confesso que ainda não tenho segurança de falar, putz, tem que manter o Kleber. Mas assim, é como eu disse, se a diretoria do Santos fosse séria, eles saberiam essa resposta também. Não iriam só por, vencer o último jogo, manter. Ou, se tivesse perdido de Fortaleza, é hora de trocar. Mas a gente sabe como o futebol brasileiro funciona, Marcelo Teixeira, etc. O Santista conhece bem. Eu não ficaria nem por surpresa se o Santos voltar da parada, por exemplo, os primeiros 3 ou 4 jogos não ganha e o Kleber demitido. Seria nada surpreendente se isso acontecer. Nem, eu não acho nem impossível também. Mas, assim, só seria o que eu falei, uma formação de um planejamento. Eu acho que nesse momento de pausa, que você tem um tempo para treinar, você tem que olhar para o técnico do seu clube e pensar, eu confio nele. Se a diretoria do Santos tem total confiança na capacidade do Kleber, mantém e vai ao mercado buscar reforçar esse time, deixar ele mais a cara do que ele quer jogar. Se a resposta for não, eu não confio totalmente, ou não confio tanto assim, ele deveria trocar. Olhando para o elenco, para mim o Santos continua tendo a mesma lacuna que eu falei lá atrás no início do campeonato. A defesa é um problema. Se não reforçar essa defesa, vai ser um Santos que vai sempre estar à margem do sofrimento. Porque o sistema defensivo já, como eu disse, já não foi tão seguro assim na Série B. E não foi tão reforçado. Escobar é um lateral de alto e baixo ainda.
Contra o quem na esquerda, tem jogos que ele joga muito, e tem jogos também que, pelo amor de Deus, a zaga, os zagueiros seus aí, Valdo, são um ponto de confiança. Né? O Santos falta, tem um zagueiro mais confiável, zagueiro que suba o nível, que ajude também a subir o nível de quem joga com ele. E claro, na lateral direita é um grande problema. Até o Godoy não foi uma boa aposta, não surpreende ninguém. JP Shimon também não conseguiu se firmar ainda. O Adelan também, voltando de lesão, ainda não é esse jogador. Vai se apostar agora, tem de se apostar em Igor Vinícius, no programa de cerveja oficial. É um jogador que já teve bons momentos no São Paulo, sofreu irregularidades, sofre com lesões. Cara, é uma aposta assim, ok, mas não é uma aposta que empolga. Ele é melhor que o Léo Godoy? É, sim. Mas ele vai se resolver o problema do Santos na posição? Essa é uma outra questão. Então, eu acho que o sistema defensivo ainda é a parte que exige mais cuidado do Santos. E não perder o Gabriel Bração, porque já sabe que teve notícias aí de possíveis interesses europeus nele. Perdeu o Brasil seria um golpe duríssimo do Santos na segunda parte brasileira, porque ele é um goleiro que vem fazendo diferença. A situação do Santos seria muito pior se não fosse por ele. Eu não falo só na Série A, falo até de Série B. Ele jogou ali naquela segunda metade da Série B, se o Santos teve um acesso ainda mais tranquilo, foi campeão da Série B, foi muito por causa dele. As atuações dele, como ele cresceu no campeonato, como ele segurou a bucha em vários momentos que a defesa não precisava segurança nenhuma. E assim, se você já tem um time que está na baixa, debaixo da tabela e o seu goleiro, e você perde o seu goleiro, que é seu ponto forte, seus pontos fortes, amigo, isso aí pode dar uma zica tremenda, hein? Não queria dizer pra nada, não. Mas assim, eu acho que é muito importante o Santos manter o Gabriel, assim, para qualquer pretensão do Santos em ter uma segunda temporada mais tranquila, acho que pensa muito em manter ele no elenco. E também por reforçar essa defesa, que fosse com qualidade. Eu acho que o Santos do meio para frente tem potencial ainda para jogar mais. Em tempo de treinamento, ajeitando esse coletivo, é um time que para mim tem potencial para render, acho que tem talento. O Zé Rafael se firmando mais como primeiro volante. Você tem um bom tempo, um menino que já mostrou algumas boas coisas. E além disso, você tem um Rolaser que assim, o começo foi ruim, mas nos últimos jogos ele vem cada vez mais se encontrando dentro do time, jogando mais. E é um cara que pode ser esse diferencial ofensivo para o Santos. O Guilherme já teve momentos piores, a fase pior ainda não tá aquela grande coisa, mas assim, ele vem sendo mais útil nos últimos jogos, melhorou essa reta final, a posição que vinha sendo jogando muito mal. Então, assim, Maial, jogador útil. Então, o Santos do meio pra frente, pra mim, tem talento pra jogar mais. Eu acho que é muito mais de encontrar uma forma coletiva, de melhorar esse coletivo e para esse time conseguir render mais ofensivamente. Tiquinho Soares e David Washington, falta um deles se firmar e voltar a jogar bola. Só sente falta também de centroavante, porque assim, são dois centroavantes que atualmente estão sendo de lua. Às vezes fazem um jogo melhor, podem até fazer um golzinho, outras vezes não jogam absolutamente nada. É, era uma coisa positiva no começo do ano, você ter duas boas opções de centroavante. Bom, são duas boas opções de centroavante, tem uma delas a opção de titular. Isso é um problema. Né? Eu acho que o Santos do meio pra frente tem mais gente, mesmo os jogadores que tem baixo, por exemplo, o Guilherme que tem baixo, Tassiano, também são jogadores que já mostraram internamente que tem mais talento que estão jogando atualmente. Para mim, são jogadores que ainda podem ser mais úteis do que estão sendo. Apesar de muitos jogadores Santista torcer o olho. Eu entendo isso. Ele ainda tem um Pituca, por exemplo, o Schmidt. Então, eu acho que o Santos ali, esse setor de meio campo, de ataque, tem mais talento e pode se extrair mais. Pode ainda ter jogadores a se recuperar ponto de ser titulares, eles são ponto de serem reservas úteis, de darem mais profundidade a esse elenco. E claro, quando a gente fala de Santos, a gente tem que falar de Neymar, de tudo que envolve o Neymar, porque a gente viu nos jogos, quando era até o segundo tempo contra o CRB, o jogo contra o Botafogo, com ele em campo, é um outro time. Com ele em campo, a capacidade de competição do Santos cresce demais. Com ele em campo, o Santos tem muito mais capacidade de ganhar jogos, de produzir ofensivamente. A grande questão é ter ele em campo. Esse é um grande problema e vem sendo uma grande dificuldade dele, desde a última Copa, desde que ele saiu do PSG. Estar em campo é um grande problema para o Neymar. Até porque, assim, pelo que você vê na entrevista do pai, você vê na entrevista dele, parece que o Santos é a última preocupação dele nesse momento. E o Santos precisa lembrar. Eu acho que dá para o Santos se manter na primeira divisão e fazer um campeonato ok sem ele. Sabe? O time tem potencial para isso. Se trouxer alguns reforços, especialmente na defesa, mais ainda. Mas, cara, com ele em campo,
O torcedor do Santos tem ainda mais condições e os jogadores também sabem com ele em campo a capacidade do Santos de deixar essa Z4 atrás para não falar de segundo meio tabela é muito maior. E só que o problema é esse, ter ele em campo. Vamos ver se vai renovar. Aqui, ó, à noite, do dia 17/6, também eu acho que o Neymar renova com o Santos. Até porque também não é como se ele tivesse muita opção também. Mas assim, vai renovar e vai realmente se dedicar, vai renovar e vai conseguir estar saudável fisicamente para jogar bola, ou vai ser aquilo, joga um, dois, três jogos, se machuca, demora a voltar, aí tem mais notícias sobre ele fora de campo do que dentro, vai se desgastando a atenção. Tem muito torcedor que lá do Santos vai defender sempre Neymar, mas eu percebo pela redes que assim, eles começam a ter mais críticas sobre o comportamento dele, sobre como ele e o pai dele se comportam em relação ao Santos, de como parece que o futebol e o Santos não é uma prioridade para o Neymar, e o time precisa dele. Eu acho que um cenário mais positivo do Santos é o trabalho do Cleber se desenvolvendo, é conseguindo trazer reforços que subam o nível da defesa, é não perder o Gabriel Brazão, é que alguns jogadores consigam recuperar seu futebol e que o Neymar renove. Esse é o cenário mais positivo. O cenário mais negativo é perder o Brazão e não conseguir ter reposição, você não conseguir reforçar de fato essa defesa, é o trabalho do Kleber não engrenar e que alguns jogadores continuem jogando mal, principalmente. Que o Neymar ou não renove, ou que renove e seja aquela decepção. Esse é o cenário mais negativo. Mas é isso, pessoal. Agora, eu quero saber de você, se você concorda, discorda de uma coisa que eu falei dessa análise sobre o Santos e a sua expectativa, o que você está achando do Santos até esse momento, e a sua expectativa para o Peixão também nessa segunda metade de temporada. Não se esqueça de dar like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esse e demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.